Ei pessoal, vamos começar então a atividade de português da 18ª semana. O texto é A Coruja e a Águia. A coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande e tolice maior do mundo é andarmos a comer os filhotes da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca mais os meus filhotes. Muito bem, mas como faço para distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos bem lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de graça, especiais e que não existem em filhote de nenhuma outra ave, já sabes que são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico bem aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi justar conta com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não me pareciam nada com o retrato com que deles me fizeste. Moral da história: quem ama o feio, bonito lhe parece. Compreendendo o texto, primeira questão. A proposta feita entre a coruja e a águia foi: B. Fazerem as pazes não comendo os filhotes uma das outras. Questão 2. Quem comeu os filhotes da coruja? Letra A águia. Questão 3. Na frase: eram teus aqueles monstrenguinhos? A expressão destacada é o mesmo que feinhos. A moral da história é: letra B. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Na página 3, questão 5. No trecho, horríveis bichos, disse ela. A palavra em destaque refere-se aos filhotes, letra A. Questão 6. Segundo o texto, quem propôs o fim das brigas foi a águia, os filhotes, a coruja ou os monstrenguinhos? E aí, qual que você marcou? Confere no texto que está lá a resposta. Questão 7. A coruja disse para a águia que seus filhotes eram lindinhos e tristes, alegres e feios, lindinhos e alegres ou feios e tristes. Vê qual é a resposta correta e marca a letra que você achar. Questão 8. A moral: quem ama o feio, quem o feio ama, bonito lhe parece. Nos ensina que, letra A, né? Quando gostamos de alguma coisa, mesmo que ela seja feia, nos parecerá ser bonito. Por isso que é muito importante que nós tenhamos empatia pelos outros, que a gente respeite as escolhas das outras pessoas, né? Às vezes, a pessoa gosta de usar um chapéu diferente, uma roupa diferente daquele que é convencional e não nos cabe julgar, né? Cada um tem direito de ter a sua opinião. Isso vale também para os gostos em geral. Se eu gosto do Fluminense e uma amiga gosta do Flamengo, não é por isso que ela vai deixar de ser minha amiga, né? Então, a gente vai conviver sabendo que cada um pode ter a sua opinião.
Agora, vamos para a atividade de história. Vou passar aqui português, já fizemos. Agora, vamos para a história. Conheça as curiosidades do brasão e da bandeira do município de Vila Velha. Você conhece o brasão do município de Vila Velha, certo? Mas você sabe o porquê da utilização dos elementos e o significado de cada um dos símbolos que compõem o brasão? Abaixo, conheça o significado de todos eles. Aí você vai ler o texto que vai trazendo, cada parágrafo traz a explicação dos detalhes desse lindo brasão, né? Que é esse primeiro que está aí. No final da página tem a bandeira do nosso município de Vila Velha. Passando para a próxima página, a atividade traz o brasão do estado do Espírito Santo. Lembrando que, se localizando, né, do pequeno para o grande, nós temos o nosso endereço, nome da nossa rua. Depois, aumentando um pouquinho, nós temos o bairro que nós moramos. Depois, um pouquinho mais, nós temos o município, que no nosso caso é Vila Velha. Depois do município, aumentando um pouquinho mais, ampliando os nossos horizontes, nós temos o nosso estado, que é o Espírito Santo. Quem governa o município é o prefeito. Atualmente, nosso prefeito é o Arnaldinho Borgo. Depois, no estado, quem governa o estado é o governador, que é o Casagrande. E ampliando um pouco mais a nossa localização, a gente tem o nosso país, que é o Brasil, e que é governado pelo presidente da República, atualmente, Jair Bolsonaro. Então, para você ter uma noção, né, do nosso micro, é o nosso endereço, nossa rua, nosso bairro. E o macro seria o nosso país, que é o Brasil. Dando para ampliar ainda mais. Depois do país vem o quê? O continente, né? Nosso continente, América do Sul, que faz parte do continente América. Tá bom? Então, vamos lá. Além do brasão do estado do Espírito Santo, nós temos também a bandeira do estado do Espírito Santo. Que tá, deixa eu andar aqui, né? Essa página aí, ó. Brasão, né? E a bandeira, né? Nas cores, o destaque para as cores, né? Rosa e azul, que são as cores, rosa, azul e branco, que são as cores da bandeira do Espírito Santo. De atividade, vem a cruzadinha, né? Uma cruzadona. Primeira afirmativa é: no brasão do município de Vila Velha, no goles vermelho, à esquerda, o que seria? Você tem que ir lá no nosso brasão, ó. Vamos lá no brasão de Vila Velha, do lado esquerdo, o que seria? No canto superior, você vai colocar a palavrinha no número 1 da cruzadinha, que é uma estrela, tá? Você vai olhar aí no brasão, você vai encontrar ao lado esquerdo uma estrela e vai escrever lá na cruzadinha, no número 1, procura qual é o número 1 e você vai escrever estrela. Número 2, legenda. Vou só terminar de ler a primeira. Uma estrela no canto superior, lembrando a figura ilustre do donatário Vasco Fernandes Coutinho. Afirmativa 2. Legenda presente na bandeira do Espírito Santo. Aí já é a bandeira do Espírito Santo. Qual é a legenda dela? O que está escrito na bandeira do Espírito Santo? Aí você vai na cruzadinha, número 2, vai escrever: trabalha e confia. 3. Turbante presente no brasão do município de Vila Velha representa os... Aí você vai na cruzadinha, número 3, você vai colocar indígenas. Representa os indígenas. 4.
um dos maiores símbolos do município de Vila Velha, que seria Convento da Penha, ponto turístico de Vila Velha. Questão 5. Flor que aparece no brasão do município de Vila Velha. 5. Seria qual flor? A flor de lis. 6. Significado da cor azul na bandeira do Espírito Santo. Harmonia. Lembrando que harmonia se escreve com H. A primeira letra da palavra harmonia é H. 7. Forma geométrica da parte branca da bandeira do município de Vila Velha. É um triângulo. É do município de Vila Velha, tá? Olha a bandeira que você vai achar um pedaço no cantinho, um triângulo. 8. 3 estrelas presentes no brasão do estado do Espírito Santo representam os 3 estados vizinhos do Espírito Santo, em ordem alfabética. Bahia já está aqui. E quais seriam os outros 2? Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tá? Então você vai colocar lá, Minas Gerais, Rio de Janeiro. 9. São as cores oficiais do município de Vila Velha, em ordem alfabética. Azul. E quais seriam as outras 2 que não tem aqui na afirmativa? Na número 9. Você vai colocar branco, vermelho. Lembra que não tenha o E juntando as 2 palavras, tá? Você coloca só branco, vermelho. Na afirmativa 10, significado da cor azul no brasão do município de Vila Velha. Serenidade. Serenidade com S, começa com a letra S. Com isso, concluímos a atividade de história. Agora vamos para a geografia. Deixa eu trocar aqui de atividade. Essa daí. Principais indústrias de Vila Velha. A indústria da construção civil. Você vai ler o texto aí que fala sobre a indústria da construção civil em Vila Velha. Depois, as indústrias de confecções, né? Que é a parte do vestuário, principalmente, né? E outros tipos também de confecção, roupa de cama, mesa, banho. Indústria da pesca, a indústria do turismo e hotelaria. Você precisa ler, tá? São textos pequenos, leia todos eles para poder responder as questões. Na questão 1, a construção civil gera muitos empregos, pois movimenta algumas áreas de trabalho. Quais são algumas dessas áreas citadas? Lá na primeira parte do texto traz essa resposta. No finalzinho, olha, serventes, pedreiros, soldadores, eletricistas, bombeiros, carpinteiros, vigias, armadores, mestres de obra, técnicos em edificações, engenheiros, arquitetos, calculistas, além de outros, muitos, né? Muitas profissões. Questão 2. Qual o nome do bairro onde se localiza o Polo de Moda de Vila Velha? Gente, é o mesmo local que fica a fábrica de chocolates Garoto. Essa você vai responder, hein? Com letra maiúscula. Lembra que é um substantivo próprio, é o nome de um lugar. Além do que, você vai estar começando uma frase. Sempre que você começar uma frase, comece com a letra maiúscula. B. Qual é a indústria que ela movimenta? A indústria dessa região, desse bairro ali, onde está localizado o Polo de Moda de Vila Velha. Qual é o ramo da indústria? É construção civil? É alimentação? Ou forte mesmo seria vestuário? Dá uma pensadinha e responde. 3. Cite alguns pontos turísticos de Vila Velha. Esse você sabe de cor, né? Morro do Moreno, Praia da Costa, Praia da Sereia, Convento da Penha. Tem muito ponto turístico. Vila Velha é cheia de ponto turístico. 4. Dê exemplos de patrimônio histórico e cultural do nosso município. Temos a Igreja do Rosário, na Prainha, museu, tem o Museu Pedro Nolasco,
Temos também o próprio Convento da Penha, né? São todos patrimônios históricos e culturais. Todos com letra maiúscula, não esquece, tá? Começa sempre com letra maiúscula, porque são nomes de lugares, né? De locais. Então, são todos substantivos próprios. Questão 5. Quais são os tipos de pesca citados no texto? O texto cita a pesca tradicional e a pesca artesanal. Agora sim, vamos para ciências. Aqui o finalzinho de geografia, as questões. Agora vamos para ciências. Seres vivos e o ecossistema. O ecossistema é uma unidade em que seres vivos e seres não vivos se relacionam, formando um sistema estável, como, por exemplo, uma floresta, que com sua vegetação, seus animais, seu tipo de solo e seu clima característico formam um ecossistema. Assim como um lago, um oceano, o tronco de uma árvore ou um simples aquário. Você acha que consegue separar os seres vivos dos não vivos? Vamos dar uma dica. Os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver. Todos os ecossistemas possuem componentes vivos, que são seres que vivem em um determinado local, enquanto os componentes não vivos são, por exemplo, a água, a luz, o solo, a umidade, a temperatura, nutrientes, etc. Podemos encontrar desde ecossistemas pequenos, como um lago, até ecossistemas muito grandes, como a floresta amazônica. Mas, independente do seu tamanho, em todos os ecossistemas tem que haver uma interação entre os seres vivos e não vivos. Na página 2 de Ciências, para você entender melhor o que é um ecossistema, vamos tomar como exemplo essa imagem. Aí tem essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então, tem aí voltando, né? Tem essa figura que tem vários seres vivos e não vivos, tá? Para você entender melhor o que é um ecossistema, vamos tomar como exemplo essa imagem. Questão 1. Quais os seres vivos desse ecossistema? Lembra da dica? Aquilo que precisa de se alimentar para sobreviver é vivo. Aquilo que não precisa se alimentar para sobreviver é ser não vivo. Então, vivo, eu coloquei aqui, ó, crianças, árvores, flores, plantas e todos os animais. Se você achar mais algum, coloca na sua resposta. 2. Quais os seres não vivos? Casa, bicicleta, nuvem, vento, chão, portão, roupas, patins. 3. Qual a relação entre os seres vivos e não vivos dessa imagem? Eles estão se relacionando. Você coloca na sua resposta, tá? Começa com letra maiúscula. Estão se relacionando, vírgula, formando um sistema estável. Você pode observar que o passarinho está ali, ó, na árvore, tem um ninho com alguns filhotes, né? As borboletas estão ali, o caracol está subindo ali, um caracol gigante, está subindo ali no tronco. A menina está ali patinando, né? Feliz, alegre. O passarinho está ali também. Tem um movimento ali que mostra o vento, né? Quando ele passou. O cachorro está ali, ó, descansando na grama. Tudo aquilo. Então, existe uma relação dos seres com o ambiente, né? Uma relação de equilíbrio. 4. Como seres não vivos podem nos ajudar a sobreviver? Resposta com letra maiúscula. Interagindo, vírgula, fornecendo elementos essenciais para a vida.
como a água, por exemplo. Quinta questão: se uma árvore for cortada, os outros elementos também serão afetados? Explique. Sim, né? Resposta: sim, ponto, letra maiúscula. Os animais não poderão interagir se alimentando, vírgula, fazendo ninhos, vírgula. Os seres humanos não poderão usufruir dos frutos daquela árvore, da sombra, entre muitos outros motivos, tá? Você pode elaborar a sua resposta. 6. O homem pode modificar os ecossistemas? Como? Resposta: sim, ponto. Letra maiúscula. Com o desmatamento desenfreado, vírgula, com a destruição das nascentes, vírgula, dos rios e sofrer as consequências, né? O desmatamento desenfreado, sem ordem, desordenado, sem algum estudo de que possa tirar, fazer aquele desmatamento ali ou não, traz sérios prejuízos para o meio ambiente e para a nossa própria convivência, tá? Muitas tragédias acontecem por esse desmatamento desenfreado, porque não foi feito. Às vezes as pessoas constroem muito perto dos rios, não respeitando o limite necessário para que quando o rio encher, não invada as casas. Esse é um exemplo que a gente vê na época das chuvas, né? O rio transbordando, as pessoas desesperadas com suas casas cheias d'água, mas a casa, quando mostra, você vê que tem casa que foi construída quase dentro do rio. Não foi respeitado aquele limite que estudiosos definiram como um limite de segurança. Tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando vai ser feita alguma modificação que envolva a natureza. Questão 7. Encontre no caça-palavras alguns dos elementos que podemos encontrar num ecossistema. Aí você vai procurar as palavrinhas. Eu achei 1, 2, 3, 4, mas ainda vou procurar mais algumas. E essa foi a nossa atividade de ciências.